Vai ter discipulado hoje? Irmãos do discipulado, podem sair. Glória a Deus. Opa. Amém. Irmãos, já fazem algumas semanas que nós estamos meditando, estamos em meio a uma série sobre as 10 pragas do Egito. E eu creio que hoje, finalmente, nós iremos tratar acerca de um assunto sobre o qual eu percebo que vocês vêm querendo falar desde o início. Isso porque hoje nós iremos meditar acerca da 6ª praga do Egito. 6ª praga essa que contém 3 acontecimentos principais, que são eles: as orientações que Deus dá, a praga que Deus envia e, em terceiro lugar, o endurecimento que Deus causa. O endurecimento de coração que o próprio Deus causa é um dos acontecimentos da 6ª praga. Então, hoje, finalmente, a gente vai tentar entender aquela afirmação bíblica que muitas vezes nós não entendemos, que é a que diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Porque, irmãos, não é difícil a gente abraçar a verdade, a ideia de que o homem pode endurecer o seu próprio coração. A gente sabe que o homem pode endurecer o seu próprio coração. Mas quando a gente lê na Bíblia que Deus endureceu o coração de alguém, aí é mais difícil da gente engolir, né? É mais difícil da gente digerir. E a gente fica até se perguntando, será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Deus, o Deus de amor, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, Ele é capaz de endurecer o coração de alguém? Como é que nós devemos entender essa parte da Bíblia que fala sobre isso, né? É isso que nós vamos procurar compreender nesta manhã, e para isso eu já te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo de número 9, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 9, nós iremos meditar nos versos 8 a 12. E se você tem algum comentário, se você tem alguma pergunta, né, algo a acrescentar, que eu tenho certeza que você tem, então você levanta a mão aí e vai ser um prazer ouvir a sua participação, tá bom? Êxodo, capítulo de número 9, versos 8 a 12, são os versos nos quais nós iremos meditar hoje, e nós vamos começar com as orientações que Deus deu ao seu servo Moisés, versos 8 e 9, vamos ler juntos. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão. Arão volta, né? Arão tinha sumido, não sei se ele estava de férias, mas ele tinha sumido, só estava falando de Moisés, agora Arão volta. Apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu, diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores, que se arrebentem em úlceras, nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Vou pedir que algum irmão ou irmã se levante agora e faça uma oração voluntária ao nosso Deus. Espera, cadê o microfone? Aqui. Glória a Deus. Bom dia a todos. Amém. Deus maravilhoso, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Muito obrigada, Senhor, pelo luxo maior que a gente pode ter na nossa vida, Senhor, que já é amanhecer aprendendo da Tua palavra. Glória a Deus. Que o nosso coração, Senhor, esteja, Senhor, aberto, Senhor, preparado para receber, Deus. Que a nossa mente, Senhor, venha, Senhor, ter memória, Senhor, para exercer a cada dia. Em Amém, nome de Deus. Cristo Jesus, abençoa o pastor, abençoa a palavra. Amém, Deus. Que venha de encontro conosco, Pai, e a gente possa exercê-la. Em nome de Cristo Amém, Jesus. Deus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Irmãos, em estudos anteriores, nós vimos que as pragas do Egito, elas se dividem entre aquelas nas quais Deus orienta Moisés a dar um aviso a Faraó, e aquelas nas quais Deus não dá nenhuma orientação a Moisés para avisar. Ele apenas manda que Moisés faça algo diante de Faraó e a praga já acontece, sem aviso nenhum,
sem explicação nenhuma. Então, existem coisas que Deus vai ficar repetindo ao nosso coração. Mas nós não devemos esperar que Deus sempre faça isso. Que Deus sempre esteja avisando, que Deus sempre esteja repetindo. Na medida em que Deus nos dá um aviso, esse aviso já é suficiente. Pela misericórdia dele, às vezes ele repete, para nos lembrar. Mas ele não é obrigado a isso. Então, às vezes, Deus orienta Moisés, vai lá e diz a Faraó o que vai acontecer. Outras vezes, Deus apenas diz, Moisés, vai lá e faz isso. E o milagre já acontece, a praga, ela já ocorre, né? Deus apenas manda que Moisés e Arão vão até a presença de Faraó, apanhem mãos cheias de cinza de forno e que Moisés atire essa cinza para o céu. Deus apenas manda que ele faça isso diante de Faraó. E o resultado, o que Deus diz que vai acontecer, é que essas cinzas jogadas para o céu, elas se tornarão em pó miúdo, um pó fino, sobre toda a terra do Egito. E esse pó fino, ele vai se arrebentar em tumores, que se transformarão em úlceras, tanto nos homens, como também nos animais, né? Interessante que a palavra tumores, usada aqui, nesse verso que nós lemos, é a mesma palavra usada para os tumores malignos com os quais Satanás feriu a Jó. Você lembra? Quando Deus permite, quando Satanás desafia Jó diante de Deus, diz que Jó só serve a Deus porque Deus é bom com ele, não permite sofrimento, só dá bênção. Também, quem é que não te serve, né? Manda um sofrimentozinho para ele, para ver como é que o crente age. Se o crente continua fiel, se o crente continua agradecendo, se ele não murmura, se ele não blasfema. Deus disse, então você tem liberdade para fazer isso. E aí, Satanás fere o servo de Deus com tumores malignos. E diz lá, da planta do pé até ao alto da cabeça. De forma que Jó pega um caco de cerâmica, né, um caco de telha, para raspar as suas feridas. É a mesma palavra aqui, irmãos. Tumores malignos. Já essa palavra úlcera, ela vai aparecer lá em Apocalipse. Se você não quiser ir lá, apenas escute. Apocalipse capítulo 16, verso 1 e 2, lá diz assim, ó. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos. É uma parte dos castigos de Apocalipse. Ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Deus se ira, igreja? Sim. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta, não me pergunte o que é isso, se é o chip, né? E adoradores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, em outros lugares, esses castigos, eles também ocorrem, né? Essas disciplinas, esses sofrimentos. E o que é que a gente pode perceber aqui, irmãos? Nessa sexta praga? Algo que já foi dito em pragas anteriores. As pragas vão subindo de fase. As pragas, elas vão piorando com o passar do tempo, né? Elas começam de forma branda, como uma espécie de aviso, mas elas vão se agravando, elas vão se tornando piores. Porque na praga anterior, somente os animais foram atingidos. Mas nessa praga, quem é que é atingido? Tanto os animais quanto os homens, né? Não apenas os animais, mas também os homens são atingidos nessa praga. Então as pragas, elas vão ficando piores. O que está para acontecer é pior do que o que já aconteceu. Irmãos, é exatamente isso que uma pessoa que se rebela contra Deus deve esperar do seu futuro. Às vezes a pessoa se afasta de Deus na esperança de que as coisas melhorem, né? Está sofrendo, está na peleja. Eu vou desistir, eu vou me afastar do Senhor, eu vou me rebelar, achando que vai melhorar. Mas não é isso que uma pessoa que se volta contra Deus deve esperar. Ele não deve esperar melhora. Ele tem que esperar piora. Cada vez mais.
Inclusive, lá em 2 Timóteo 3:13, Paulo vai dizer que os perversos, os homens perversos e impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, enquanto que a nossa esperança é que a nossa vida melhore, pelo menos não tanto aqui na terra, mas pelo menos no céu, a projeção de quem rejeita a Deus é o contrário. Não é que as coisas melhorem, porque não tem como melhorar, irmãos. Não tem como alguém melhorar de vida, não tem como alguém melhorar o seu coração, a sua alma, se afastando de Deus. Vocês concordam com isso? A tendência é piorar. Por quê? Porque todo bem procede de Deus. Se eu me afasto do bem, eu me afasto. Né? Se eu me afasto de Deus, eu me afasto do bem para a minha vida. Então, vamos ter cuidado, irmãos, inclusive, com aquele famoso sentimento de inveja, que se nós não tivermos cuidado, vem ao nosso coração. Inveja por alguém que está longe de Deus, alguém que não teme a Deus, né? O Leandro até falou sobre isso esses dias, mas tem uma certa prosperidade, tem um certo sucesso, tem uma certa fama, né? Às vezes parece estar com a saúde melhor do que a nossa, está com o corpo melhor do que o nosso, a família parece que é mais perfeita do que a nossa. A gente fica pensando, o que eu estou fazendo aqui na casa de Deus? Né? Mas, irmãos, isso é ilusório, isso é passageiro. A tendência dessa pessoa é ela piorar de uma hora para outra. Obrigado, Alistela. Enquanto que a nossa não. A nossa tendência é melhorar cada vez mais. Já está bom, não está? Já está maravilhoso servir a Deus, não está? Agora imagina que Deus ainda vai melhorar isso na minha vida e na sua vida. Né? Então, nada de inveja dos perversos, nada de se irritar com quem é mau e está dando certo. É para a gente ter a misericórdia dessas pessoas, porque se elas não se arrependerem, vão ser que nem as plantas, né? Vão morrer, vão murchar. Então, nada de sentimento errado contra as pessoas que se afastam de Deus, e sim, orar por elas. Devemos interceder pela vida delas. Então, essas são as orientações que Deus dá, e depois delas vem a praga, propriamente dita, que Deus manda. Olha os versos 10 e 11. Que água gelada, viu? Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Moisés e Arão seguem à risca as orientações de Deus, e quando eles obedecem a Deus, acontece exatamente o que Deus disse que ia acontecer. As cinzas se transformam em pó, o pó se transforma em tumores, e os tumores se arrebentam. A ideia aqui é de se abrir, né? Eram feridas que se abriam. Imagina aí o sofrimento, a angústia, a podridão, né? Úlceras que se arrebentavam. Não, a gente já merendou, né? Então imagina aquela ferida que ela não se aguenta, ela tem que se abrir, de tanta coisa ruim que tem dentro dela. Tanto nos homens como também nos animais. Está piorando ou não está, irmãos? Está se agravando mais e mais. E é muito interessante a gente observar aqui o que acontece com os magos. Porque aqui diz que os magos, eles não conseguem permanecer diante de Moisés por causa dos tumores. Até os magos ficam enfermos. Então aqui a gente percebe, irmãos, que quanto mais o poder de Deus aumenta, mais o poder dos magos diminui. Então aquela ideia que às vezes a gente tem de que o bem e o mal estão na mesma altura, irmãos, é só impressão nossa. É algo passageiro. À medida que Deus enfatizar o seu poder, o mal vai dar para trás. O mal vai ter que retroceder.
o mal vai ter que se retirar. É só o poder de Deus se manifestar, é só a luz se manifestar que as trevas retrocedem. Porque, irmãos, perceba, nas primeiras pragas, parece que estava lado a lado. Moisés operava um milagre e os magos imitavam. Moisés trazia uma praga, os magos imitavam. Aí da terceira em diante, Moisés opera, os magos não imitam. Depois os magos dizem, Faraó, isso é o dedo de Deus. Olha aí, eles retrocedendo. E agora, nem na presença de Moisés mais, eles conseguem ficar, né? O mal vai perdendo o seu poder. E essa é a tendência, à medida que Deus vai manifestando o seu poder, o mal vai se perdendo. E não só os magos são afetados com essa sexta praga, mas como nós vimos, sempre que Deus opera uma praga, isso é de certa forma também um ataque contra uma falsa divindade egípcia. E aqui nós podemos falar sobre uma que é uma das mais veneradas, mais adoradas no Egito e que tem nome de iogurte. Não coloca agora. Já colocou. Como é o nome dessa deusa? Não? Tem nome de iogurte. E era a deusa da medicina no Egito. Danone, não. Ísis. Sei quem já tomou um Ísis aí, né? Mas essa deusa, Ísis, ela era uma das mais veneradas, uma das 3 principais divindades egípcias. E ela era conhecida como a deusa da medicina, a deusa que evitava as doenças, a deusa que curava as enfermidades. Só que essas enfermidades aí nem os magos foram beneficiados por ela. Ela não ajudou nem os seus próprios sacerdotes, nem os seus próprios magos, porque Deus enviou a enfermidade sobre todos eles. Deusa Ísis, para mostrar que só o Senhor é Deus, Ele envia sofrimento sobre quem Ele quiser, claro que com motivos, e somente Ele cura quando Ele quer. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Isso nos leva agora então ao último versículo, verso de número 12, o qual nos mostra, irmãos, o endurecimento que Deus causou no coração de Faraó. Êxodo 9:12 diz assim: porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. É assim que está na Bíblia de vocês também? Quem foi que endureceu o coração de quem? Hã? Foi Faraó que se endureceu agora? O Senhor endureceu o coração de Faraó. Pela primeira vez, irmãos, é dito que Deus endureceu o coração de Faraó. Pois não, irmã Helena? Repete aí, irmã. Deus endureceu o coração do faraó já estava duro, né? Endurecendo. Mas acho que Deus endureceu mais ainda para ele não... Você acha que Deus faria isso, Helena? Mas eu acho que Deus endureceu o coração dele. Mas não já estava já endurecido? Não, o coração dele já estava num processo, né? Já estava... E Deus afirmou que o coração dele Deus ia ficar... confirmou. Confirmou. E eu acho, pastor, também, que essas pragas todas aí não matou assim o povo, né? Foi só para castigar o povo, né? Para ver se Faraó amadurecia o coração, né? Amolecia, né? Amolecia o coração dele, né? Coração da Helena está bem brando, né? Coração da Helena. Diferentemente de algumas pessoas que fazem comentários sobre o endurecimento do coração de Faraó por parte de Deus. Existem, por exemplo, ideias como as seguintes:
Não, Deus endureceu o coração de Faraó contra a vontade do próprio Faraó. É como se Faraó fosse um meninozinho bom, né? E aí Deus vai lá e muda o coração dele. Outras pessoas dizem, não, Deus endureceu o coração de Faraó para que ele fosse para o inferno, para que ele não fosse salvo. Porém, eu quero eu encontrei aqui, irmãos, 3 verdades sobre essa afirmação bíblica, e eu quero compartilhar com vocês para ver se a gente entende melhor o que realmente o nosso texto está dizendo, ok? Será que a Bíblia está dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó contra a vontade do próprio Faraó? Está dizendo que foi para que Faraó fosse para o inferno? Vamos ver o que a palavra de Deus realmente está nos dizendo. 3 verdades que queria compartilhar com você. Primeira delas, Deus endureceu o coração de Faraó somente em relação a ele não deixar o povo sair. Isso é importante. Deus endureceu o coração de Faraó em relação a um assunto. Que assunto? Ele não deixar o povo sair agora. Ele não deixar o povo sair antes da 10ª praga chegar. Por que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas que pensam, como eu falei agora, que Deus petrificou o coração de Faraó porque Deus queria que ele fosse para o inferno. Porque Deus não queria que ele fosse salvo. Mas, irmãos, em que parte de Êxodo nós encontramos Moisés falando sobre salvação? Em que parte de Êxodo das pragas nós encontramos Moisés falando sobre o destino eterno de Faraó? Não se fala sobre salvação aqui. O assunto é um só: deixar ou não o povo ir. Então, em relação a isso, Deus agiu no coração de Faraó para que neste momento ele não deixasse o povo ir. Qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus é que todas as 10 pragas fossem realizadas. Então, foi com este propósito. Não foi com algo relacionado à salvação, né? Porque quando a gente é novo convertido, quando a gente está caminhando na vida cristã, a gente lê esse texto e a gente já fica logo com pena de Faraó. Eita, coitadinho, foi para o inferno, né? Deus endureceu o coração dele, mas, irmãos, foi em relação a algo específico. Depois disso, quem sabe, Faraó até se converteu. Faraó até reconheceu o poder de Deus, né? A história não conta, mas isso pode ter acontecido. Nós podemos ter esperança de encontrar Faraó no céu, quem sabe, porque foi em relação a ele não deixar o povo sair agora. Compreendido isso? Primeira verdade. Deus endureceu o coração de Faraó em relação a quê? A ele não deixar o povo sair neste momento. Neste momento. Segunda verdade. Deus endureceu o coração de Faraó a fim de fazer mais do que salvar apenas o seu próprio povo. Deus queria fazer mais, irmãos, do que salvar apenas os israelitas. Então, Deus endureceu o coração do rei com um propósito de que mais pessoas ouvissem falar sobre Deus. Olha, o que diz capítulo 9, para confirmar isso que eu estou dizendo. Capítulo 9, versos 14 a 16. Olha como Deus é maravilhoso, olha como Deus é misericordioso. Êxodo 9, verso 14. Pois esta vez, aqui já é a 7ª praga, a gente vai meditar um pouco mais sobre ela no próximo domingo, se Deus quiser. Mas só adiantando. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo. Para quê, irmãos? Qual era o propósito de Deus? Para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Deus está querendo glorificar o seu próprio nome. Agora olha o verso 15. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Deus está dizendo, eu já poderia ter te matado, Faraó. Como eu disse uma vez, por que Deus não matou o Faraó logo? Está aqui a resposta. Eu já poderia ter te cortado da terra, Faraó. Mas, verso 16, deveras, para isso te hei mantido, eu estou preservando a tua vida, a fim de mostrar-te, eu quero mostrar para você o meu poder
e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Faraó, eu poderia ter tirado a tua vida, mas eu estou preservando a tua vida. Primeiro, eu quero mostrar para você quem eu sou. Eu quero me revelar para você. Eu quero mostrar o meu poder para você. E não apenas para você, não apenas para os israelitas. Eu quero mostrar quem eu sou em toda a terra. Meus irmãos, Deus não queria salvar apenas o seu povo. Deus queria que os egípcios soubessem quem Ele é. Deus queria que Faraó soubesse quem Ele é. Deus queria que o mundo inteiro soubesse quem Ele é. E é ou não é o que acontece quando as pessoas leem hoje sobre as pragas, né? Elas veem o quão poderoso Deus é, o quão majestoso Deus foi, o poder que Ele exerceu. Então, o propósito de Deus, que eu estou querendo dizer, quando Deus endureceu o coração de Faraó, foi com o propósito de levar o seu nome para além dos israelitas. Foi para que outras pessoas ouvissem falar sobre ele. Porque imagina que na primeira praga, Faraó, aliás, na sexta praga, Faraó liberta o povo. Não ia chegar até a 10ª. O nome de Deus não seria tão glorificado como se Faraó libertasse. Agora Deus entra em ação. Agora eu vou endurecer para que chegue até a 10ª. Para quê? Para que muitas pessoas saibam quem eu sou. Isso é o amor de Deus, né? Como eu disse, isso pode até ter levado alguns israelitas a se converterem. E quando a gente lê a história da saída do povo, a gente vê que alguns israelitas foram com eles. Que israelitas foram esses? Os israelitas que creram, israelitas que acreditaram no Senhor, né? Egípcios se converteram, acreditaram no Senhor, então o propósito foi atingido. Ok? Da mesma forma, no Novo Testamento fala sobre os judeus tendo o coração endurecido. E o que foi que o endurecimento dos judeus trouxe? Salvação para os gentios, né? Quem não era judeu veio a se converter por causa disso. Nós estamos aqui nessa manhã também porque os judeus rejeitaram o Messias e a salvação veio até nós, né? Então, o propósito de Deus é que mais pessoas sejam salvas através disso. E aí vem uma terceira. Quer falar, Leandro? Pode falar, o momento é esse mesmo. Oi. É que eu estava, né, o que mais se fala a respeito desse assunto, o endurecimento do coração de Faraó, né, é para falar um pouco sobre a questão da misericórdia de Deus, né? E aí que vai ser puxado lá em Romanos 9, que inclusive vai ser citado, o pastor já comentou um pouquinho, né, que ele vai falar que como o pastor disse, através dessas rejeições, né, o nome de Deus ele vai sendo engrandecido. E aí, há quem use o fato de Faraó, né, ter tido o coração endurecido por Deus, para dizer assim, Deus endureceu o coração de Faraó, para o nome dele ser engrandecido, e para isso é como se Faraó tivesse que ser sacrificado para isso. Entendendo? Usa-se Faraó como se ele tivesse sacrificado. Eu vou ler para ficar mais claro. Ó. Diz assim, lá em Romanos 9, 14. Diz assim, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Saul. Terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo e esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Aí, vai dizer assim, pois esta criatura diz ao Faraó, né? Eu levantei exatamente com esse propósito. Mostrar a vocês, em você o meu poder para que o meu nome seja proclamado com toda a terra. Que vai de encontro com o que o pastor está dizendo. Só que a minha pergunta é assim, eu já sei a resposta, né? Eu vou perguntar mais para causar uma provocação mesmo, para a gente explorar um pouco mais. Poderia Deus ter feito, não vou perguntar se poderia, porque poderia,
Por que o senhor acha que Deus não libertou o povo sem endurecer o coração de Faraó? Ou sem endurecer alguns corações no decorrer da Bíblia? Boa pergunta. Isso nos leva, Leones, para a terceira verdade. Eu creio que ela vai ser a resposta para a sua pergunta. Por que Deus não agiu sem endurecer o coração de Faraó? E a resposta é porque Deus respeitou a liberdade de Faraó. Como assim, pastor? Terceira verdade. Deus só endureceu o coração de Faraó depois de Faraó já ter endurecido o seu próprio coração. Então, a ideia que algumas pessoas têm é que desde o início, Deus já está endurecendo o coração de Faraó. Mas a verdade não é essa. A verdade é que nas 5 pragas anteriores, é dito, Faraó endureceu o seu coração. O coração de Faraó continuou endurecido. Ele permaneceu com o coração endurecido, né? Então, quem é que está agindo aqui de forma livre? É o ser humano. Então, o endurecimento, ele vai vir, Leones, como a irmã Helena falou, como uma confirmação da sua própria vontade. É Deus dizendo, então é assim que você faz? Pois eu vou te fortalecer nisso que você quer fazer. Entendeu? Então, Deus poderia não ter endurecido? Poderia. Isso teria mudado as pragas anteriores? Não, porque foi Faraó decidindo. Deus mudou um pouco dali para frente, mas nada contra o que Faraó já queria fazer. Deus apenas confirmou a vontade dele. Entendeu? Então, como eu disse, há quem pense que Deus forçou o Faraó a agir contra a vontade dele. Desde o início, o Faraó queria libertar o povo. Eita, mas Deus veio agora no meu coração e está me impedindo de fazer o que eu quero. Irmãos, não foi isso. Muito pelo contrário. Acho que é até válido a gente recapitular um pouco o que é dito nas pragas anteriores, nas 5 pragas anteriores, finalzinho de cada uma delas. Primeira praga, capítulo 8, verso 22. Aliás, capítulo 7. Capítulo 7, verso 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo, com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Deus avisou, porque Deus sabia o que Faraó ia fazer, mas Faraó fez livremente. Segunda praga, capítulo 8, verso 15. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Terceira praga, capítulo 8, verso 19. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Quarta praga, as moscas, capítulo 8, verso 32. Mas ainda esta vez endureceu o Faraó o coração e não deixou ir o povo. Quinta praga, quinta oportunidade que Deus dá. Quinta vez, Faraó endurece o próprio coração. Capítulo 9, verso 7. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Ele viu o que aconteceu, o que Deus disse. Ele viu que Deus estava sendo fiel. Deus estava cumprindo o que estava prometendo. Porém, apesar de tudo, apesar das evidências, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Irmãos, não é contra a vontade de Faraó. É respeitando a vontade de Faraó. Né? 5 oportunidades. Obrigado. 5 oportunidades Faraó teve. Foi Deus que endureceu o coração dele nas 5 primeiras? Não. Foi ele mesmo. Então Deus, agora na sexta, como uma espécie de julgamento, ele vai confirmar a vontade do pecador. Deus tem esse direito, igreja? Sim, porque ele avisou.
ele disse: não rejeita, não seja rebelde, não se volte contra mim. O homem se volta. Então Deus diz: então agora faça-se a sua vontade. É o que acontece em Romanos 1, muito bem lembrado, Leandro. Deus entrega tais pessoas às suas paixões infames. Irmãos, endurecer é ao contrário de quê? De amolecer, né? Muitas vezes Deus vem e quebranta o nosso coração, amolece o nosso coração. Só que a gente fica meio que mimado, né? A gente faz charminho para Deus. Não, eu estou assim meio duro, Senhor. Quebranta o meu coração. Como se Deus tivesse a obrigação de usar o martelo dele no nosso coração, né? Vem, Deus, me ajuda, eu estou tão assim endurecido. Aí Deus, tá bom, vou quebrar. Cuidado, cuidado. Tem uma aplicação que eu quero fazer no final. Não vamos fazer charminho para Deus, não. Porque Ele pode respeitar a nossa vontade e prolongar o nosso endurecimento. Pois não, Helena? Espera o microfone chegar, irmã Helena. Fala que o povo, muita gente já tem um coração de pedra, que às vezes a gente ora, né, para Deus dar um coração de carne, né? Sim. Eu acho que o povo, muitos já têm um coração de pedra, né? E às Sim. vezes a gente ora para pedir a Deus que põe um coração de carne, né? Sim, é verdade. É bíblico. Isso daí é bíblico. Verdade. Essa é uma oração muito boa de se fazer, irmã Helena. Pedir para que Deus mude o coração de alguém. Mude o coração, né? Agora aqui, em relação a como eu estou agindo diante de Deus. Exatamente. Amém. Existem vários estudiosos, né? Em relação a esse assunto, irmãos, existem pessoas que vão defender a fatalidade, que Deus determina todas as coisas e Ele não respeita o livre-arbítrio de ninguém, né? São os calvinistas, seguidores de Calvino. Calvino, inclusive, Leone, chegou a dizer que Deus endureceu o coração de Faraó como um decreto secreto. E nós não sabemos por quê. E Deus endureceu para que Faraó se perdesse, para que ele fosse para o inferno, né? E, em contrapartida, haverão arminianos, que são normalmente aqueles que defendem que Deus, ele leva em conta a liberdade do ser humano, a decisão do ser humano. E existe um estudioso que eu queria fazer uma citação dele em relação a esse assunto que eu achei interessante. Ele diz assim, isso não significa que Deus endureceu o coração de Faraó de tal forma que ele, por meio disso, foi compelido a ser um incrédulo. Deus não endureceu o coração de Faraó para que ele fosse obrigado a ser um incrédulo. A narrativa do Velho Testamento, dos eventos precedentes anteriores ao êxodo do Egito, deixa claro que Faraó já tinha endurecido seu próprio coração contra Deus. Os principais sentidos em que Deus endureceu seu coração foram em ampliar, preste atenção, ou prolongar o próprio endurecimento autocausado de Faraó e enfocá-lo sobre uma situação particular. Deus não causou o endurecimento, Deus prolongou. Deus ampliou. Quem causou o endurecimento foi o próprio pecador. Deus apenas esticou um pouco o sentimento dele, como castigo, como julgamento, pelo erro que ele estava cometendo, né? Ao fazer isto, Deus então fez com que Faraó prolongasse sua decisão última e inevitável de deixar o povo ir, até que todas as pragas pudessem ser infligidas. Deste modo, Deus usou o Faraó. Escute isso. Tanto apesar de seu estado perdido, como por causa de seu estado perdido, mas sem de alguma forma causar o seu estado perdido. Não foi Deus que causou a maldade de Faraó. Deus apenas permitiu que ele continuasse daquela maneira. Até uma contribuição também com essa questão, né? Judas também é uma situação parecida, né? Que ele poderia ter se arrependido. Sim. O que eu queria falar é que isso é até um alerta para nós, né? Como seres humanos e como pecadores. Sim. Às vezes a
a gente permanece num pecado e a gente precisa ter cuidado, porque às vezes pode ser tarde demais. Verdade. Por exemplo, né, Davi, uma das coisas que Davi pediu a Deus, quando ele pecou, foi para Deus não retirar dele o Espírito Santo. Né, porque ele viu o que aconteceu com Saul, né? Exatamente. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente começa a se esquecer de Deus, a gente começa a se desviar, depois começa a se esquecer e aquilo começa a ser natural para a gente. E a gente pode estar na mesma situação de Faraó, né, pastor? É verdade. Porque o que é que muitas pessoas acreditam, Leones? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Aí eu pergunto, doeu para aquele ladrão na cruz que rejeitou Jesus? Estava doendo? E ele veio a Jesus? Um veio, o outro não. Deus não vai obrigar ninguém, irmãos. Tem gente que não vem pelo amor e nem pela dor. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu vou até me desviar. Tem gente que pensa assim, eu vou me desviar, mas aí Deus vai tocar o meu coração, e Deus vai me trazer de volta, e Deus vai me arrastar com cordas de amor. Eita, isso é um romance, né? Isso é um best-seller. Irmãos, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Há pessoas que vão e que não voltam. Há pessoas que endurecem o coração e Deus diz, pois vai continuar endurecido. Precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado, né? Tratar sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração. O que é guardar? O que está descendo para o meu coração? Ei, eu não vou deixar qualquer coisa entrar nesse baú aqui, não. Tem coisa que eu não vou tirar. Porque o que eu deixar entrar no meu coração é o que eu vou tirar também para usar na minha vida. Então, tenhamos muito cuidado, irmãos, com o nosso coração. Eu fiquei com mágoa, eu fiquei com ódio. E se continuar lá? Como é que a gente vai para o céu? Sem perdoar o nosso próximo. Eita, cuidado. Então, aqui nós vemos Deus agindo em respeito à liberdade de Faraó. Deus é maior, mas ele... É isso que você quer, Faraó? Então, agora eu vou levar até o fim. Até a 10ª praga. Lu. Alô? Oi. Pastor, a gente pode entender assim que depois dessa praga tem mais pragas, né? Sim. E a principal que toca o coração de Faraó é a morte do filho dele, Sim. né? Então a gente pode entender que o endurecimento, a consequência do endurecimento dele foi o sofrimento da morte do filho dele? A consequência dele ter endurecido foi a morte do filho dele? Eu diria que não só essa, Lu. Tudo que está acontecendo é consequência do endurecimento dele, né? Mas a pior de todas vai ser a morte do filho. Aí, vamos dizer que ele não tivesse, antes ele já não tivesse se endurecido, ele não teria chegado a Não teria perdido o filho. Porque algumas pessoas vão dizer que tinha que acontecer tudo isso. Eu digo não. O povo seria libertado. Se ele não tivesse endurecido o coração, o povo teria sido libertado. O nome de Deus teria sido glorificado do mesmo jeito. E ele não teria perdido o filho. Então foi consequência dos erros dele. Inclusive ele já está perdendo pessoas agora. Porque os magos, que são tão respeitados por ele, não conseguem mais nem permanecer no palácio. Porque estão doentes. O faraó já está perdendo pessoas, né? Então isso nos ensina, irmãos, que o nosso endurecimento nos faz perder coisas e também pessoas. Pessoas importantes para nós. Né? Deus seria glorificado de todo jeito. Pastor, Pois não. pensando por essa linha de raciocínio aí, para aquele que acha que eu vou para o mundo e Deus vai me resgatar, né? Deus vai me trazer de volta. Acredito que não, porque aqui em Hebreus 6:4... Olha o livro bom, o livro de Hebreus. Esse livro é uma bênção. 6:4 vai falar sobre os perigos espirituais. Sim. Ele vai dizer assim, esse versículo 4, é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram sim, é impossível outra vez
renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si o Filho do Homem. Eita Deus. Para quem acha que ir para o mundo achando que haverá uma segunda oportunidade para voltar para os caminhos do Senhor, ele pode estar enganado. Pode estar né? enganado. Porque lá em Apocalipse, lá 22:11, vai dizer que continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda na imundícia, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue se santificando. Deus, ele é justo, né? Mas também ele promove, né, o pagamento do que a pessoa está procurando ali, né? Exatamente. Deus ele não arromba portas. Deus bate a porta. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Então Deus não obriga ninguém a nada, né? Isso não quer dizer, Rafael, que a gente vai desistir de orar e de pregar para as pessoas que estão lá fora, que se desviaram, porque a gente não sabe, né, quem vai voltar e quem não vai. Nós vamos pregar para todos, vamos orar por todos, vamos ter esperança de retorno, claro, mas nós não vamos incentivar ninguém a sair da presença de Deus, né? Porque vai que sai e não volta mais, ok? Resumindo então, Deus não endurece o coração de Faraó ou de alguém a parte das atitudes desse alguém, como se pensa. É uma consequência do próprio endurecimento da pessoa. Isso foi assim com Faraó e foi assim também na época de Jesus, irmãos. Abra comigo lá em Mateus capítulo 13, só para a gente confirmar isso. Versos 13 a 15. Porque isso é muito usado para pessoas que dizem, não, Deus quer salvar uns e não quer salvar outros. Então Deus amolece o coração de quem Ele quer salvar e endurece o coração de quem Ele não quer salvar. Aí é Deus decidindo pela pessoa, sim ou não? Mas o que é que nós vimos na Bíblia? É que Deus quer a salvação de todos. Alguns endurecem o coração e outros se quebrantam na presença do Senhor. Então é assim que nós entendemos a palavra de Deus. Mateus capítulo 13 é o capítulo das parábolas de Jesus. E aí ele conta por que ele fala por parábolas. Verso 13. Mateus 13, 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, profecia pesada. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Parece que é Deus que está causando isso, né? Deus está impedindo as pessoas de entenderem. Do nada, olha o verso seguinte, verso 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Por quê? De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Por que eles estão endurecidos agora? Por causa do que eles fizeram no passado. Deus falou com eles e eles fingiram que não ouviram. Irmãos, tem gente que a gente convida para a igreja e a pessoa não vem. Por um motivo, ela não quer ouvir. Porque ela sabe que se ela ouvir, ela pode se converter. Então, nem ouvir ela quer. Não quer ouvir, não quer ver, ela quer continuar onde ela está. Então, Deus, o que Deus faz? Deus pode permitir esse endurecimento, como uma atitude da própria pessoa. Triste, né, irmãos? Mas é a realidade. Isso... Exatamente, a gente nota isso. Infelizmente, vamos continuar orando, vamos continuar esperando um quebrantamento, mas a gente vê isso dos nossos. Parece que fica adivinhando que se vier para a igreja, o coração vai ser quebrantado, Deus vai falar, os louvores vão tocar, as orações. Quer distância. Quer distância. Vamos orar para que Deus quebrante esses corações pela sua misericórdia, porque por merecimento não é não, irmãos. Não é porque merece, não. Certo?
Então aqui eu encerro com a advertência que já foi feita. Jamais endureçamos o nosso coração de propósito contra Deus. Não vamos brincar. Ah, Deus está falando. Não resista. Não resista. Tenha um coração sensível. Uma oração boa para o crente fazer, Deus, que o meu coração seja mole o tempo todo. Né? Que eu seja fácil. Que eu seja fácil de ser conquistado. Que o Senhor não precisa apelar muito, não, Pai. Eu quero ser quebrantado logo. Oh, Senhor, que meu coração seja mole na Tua presença. Porque a gente quer ter um coração duro, irmãos. Isso é perigoso. Porque Deus pode respeitar tanto a nossa decisão que Ele diz, pois agora eu vou prolongar um pouco mais a Tua dureza. Eu vou ampliar um pouco mais essa Tua firmeza. Eu vou confirmar isso na tua vida. E tu vai passar um tempinho assim. E quem é que vai ser prejudicado com isso? Somos nós mesmos. E aí eu encerro com o versículo que eu citei, no tempo de citação de versículos, que é Provérbios 28 e 14. 2 tipos de pessoas, irmãos. E hoje nós vamos decidir ser uma delas. Provérbios 28 e 14. O que é que diz? Feliz o homem constante. Em quê? No temor de Deus. Temor de Deus é o respeito a Deus, é a reverência a Deus. É aquele temor que não nos afasta de Deus, mas nos aproxima aos pés dele cada vez mais. Constante é aquela pessoa que todo dia tem. Todo dia teme a Deus. Eu amo a Deus, mas eu também temo a Deus. Feliz é essa pessoa. Mas o que endurece o coração, quem é que endurece o coração? Parou de temer a Deus. Parou de respeitar o Senhor. Parou de se alarmar com as advertências de Deus. Deus fala, entra no ouvido e sai no outro. Né? Deus fala, não, isso não é para mim não. Isso é para o fulano, é para o cicrano. Mas o que endurece o coração cairá no mal. Qual destas pessoas nós estamos sendo hoje? Constantes no temor de Deus? Ou estamos endurecendo o nosso coração? Se não tivermos cuidado, irmãos, durante uma ministração a gente pode endurecer o coração. Durante uma leitura da Bíblia, eu vou pular essa página aqui, eu não quero ver isso aqui não. Isso aqui é para mim. Eita, Deus está falando comigo. Né? Muda de assunto. Eita, Deus está vendo. Deus está vendo. Não, Senhor, é para mim. É para mim. Né? Como diz Osani, fala, papai, para mim, Senhor. Tudo tem que ser para mim, irmãos. Primeiro para mim, depois para os outros. Sim. Sim. É verdade, Lance. É uma tentação que a gente tem mesmo. Né? Você vê o começo, você não gostou, e vai falar comigo. Eita, que exemplo maravilhoso, viu? Deixa eu mais passar, não. Vou deixar agora, até o final. É verdade. Nosso coração é perverso. O nosso coração humano é mau. Graças a Deus pelo Espírito Santo que nos ajuda, né? Que fala o nosso coração. Amém, irmãos? Qual destes nós iremos ser daqui para frente? Constantes no temor do Senhor ou endurece o coração? Eu quero ser constante no temor do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Porque lá em Romanos vai dizer que o Senhor tem misericórdia de quem quer. E a Tua palavra mostra que o Senhor quer ter misericórdia de todos. Não apenas do judeu, mas também do gentio. Senhor, hoje o Senhor advertiu fortemente ao meu coração. E não apenas ao meu, Senhor, mas dos meus irmãos. Porque a nossa tendência nesta terra, Senhor, é que por causa da multiplicação das iniquidades, o amor diminua, o amor seja diminuído, seja dividido. Senhor, mas que o nosso amor aumente, que o nosso temor ao Senhor seja constante, Pai. Não apenas o nosso,
mas também o dos nossos, Senhor, aqueles pelos quais nós oramos. Faraó é um grande exemplo, Senhor, do que nós não devemos fazer, porque quando nós endurecemos o coração, nós perdemos, e não apenas nós, os nossos também, Senhor, a nossa família, aqueles que convivem conosco. Mas hoje nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, e quanto mais luz nós aceitamos, mais luz o Senhor nos concede. Pai, quanto mais misericórdia nós recebemos, mais misericórdia o Senhor nos dá. E é o que nós queremos mais e mais na nossa vida, Senhor. Que aqueles que estão lá fora, Senhor, sejam tocados por Ti, pela Tua misericórdia, sejam quebrantados e voltem para os Teus caminhos antes que seja tarde demais. Abençoa, Pai, que possamos continuar refletindo sobre isso, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus os abençoe.